Em 2001 era lançado o Game Boy Advance, o console portátil da Nintendo que daria sequência à marca Game Boy, iniciada em 1996 junto com a terceira geração de consoles. E nada mostraria o quanto esse portátil veio para vencer quanto o comercial de Mario Kart Super Circuit. Sem brincadeira, pelo menos em matéria de consoles portáteis, a biblioteca do GBA continua sendo minha preferida. Acho que nem mesmo o Nintendo DS tem jogos que me marcaram tanto. É só pensar um pouquinho que vários títulos vêm à cabeça. Metroid Zero Mission, Zelda Minish Cap, Pokémon, Mega Man Zero, Sonic Advance. E esses são só aqueles mais conhecidos, que vêm mais rápido na cabeça. Se a gente começar a cavar e ir mais fundo nessa biblioteca, dá pra continuar achando jogos excelentes, como Sword Craft Story, um spin-off de Summon Knight que absolutamente ninguém liga, e um dos melhores achados do GBA. Aliás, recomendo demais, viu? Mas claro, nem só de jogos bons viverá o homem. E entre os piores jogos desse portátil está o título que os trago aqui hoje: Dragon Ball The Legacy of Goku 1. Um action RPG de Dragon Ball com forte inspiração em jogos como Secret of Mana. Mas digamos que essa inspiração deu muito errado, resultando em um dos títulos mais cagados que já joguei até hoje. E olha que eu tô considerando jogos bem bullshit, como o jogo das visões da Raven. Só que não adianta ficar aqui jogando merda no ventilador sem apresentar nenhum porquê, né? Então já deixa seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo. Isso é muito importante para quem tá começando agora no YouTube e vai me ajudar demais. Mas vamos nessa, porque hoje vocês vão me acompanhar nesse tutorial de como não fazer um jogo chamado Dragon Ball The Legacy of Goku. Dragon Ball The Legacy of Goku foi o primeiro jogo de Dragon Ball lançado para o Game Boy Advance, lá em 2002, um ano após o portátil ter chegado ao mercado. Sua distribuição ficou pela Atari e pela Infogames, e ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Webfoot Technologies, que já fez jogos de outras marcas também. Tem jogo da Hello Kitty, de My Little Pony, até em A Lenda de Korra os caras já colocaram as mãos. E mais recentemente, eu vi que eles fizeram um simulador de helicóptero de combate. Mano, isso é tipo, what the fuck? Mas voltando a Dragon Ball, a ideia que a Webfoot teve aqui foi genuinamente muito boa, porque The Legacy of Goku é o começo de uma trilogia de jogos de action RPG, cada um adaptando um terço da história de Dragon Ball Z. E como esse aqui foi o primeiro, ele ficou com as sagas Saiyajin e Freeza. Para de enrolar, Lyuko. Fala logo como que começa o jogo. Como começa o jogo? Ele começa com uma música introdutória bem bacaninha e algumas cenas aleatórias tiradas diretamente do anime de Dragon Ball, que eu preciso dizer estão numa resolução impressionante. Eu até entendo o Kuririn, o Tenshinhan usando alguns poderes, legal e tal, mas o Goku dando uma pirueta e caindo igual bosta na introdução, meio anticlimático, não? Passadas essas ceninhas, a gente chega na tela inicial e... Cara, não é possível. Fizeram isso aqui no Paint, com certeza fizeram no Paint. Essa aqui é talvez uma das telas iniciais mais pouco inspiradas que eu já vi em um jogo. Parece até mesmo que eu tô em um daqueles jogos aleatórios de Dragon Ball que tem um clique jogos da vida, sabe? Pode parecer que eu tô pegando meio pesado ainda no começo, mas a apresentação inicial é muito importante para chegar uma pessoa a querer jogar. E se não teve sequer uma preocupação a mais aqui, o que será que aprontaram no resto do jogo, hein? Aqui na tela inicial, nós temos 3 opções: New Game, Continue e Options, o que indica que o jogo não vai fugir muito do modo história. E, particularmente, eu não vejo muito problema nisso, desde que a campanha seja bem feitinha. Começando um save novo, nós passamos por algumas caixas de texto, que dão o contexto do começo da história de Dragon Ball Z. E então, ganhamos o controle de Goku, que até ali parece bem padrão para um jogo de RPG. Damos uma volta pelo cenário, conversamos com alguns personagens, e pegamos então nossa primeira missão, que é recolher as revistas do Mestre Kami. Se essas revistas se estiverem grudando... A gente só precisa entrar na sala, achar a revista e cair fora rápido.
Só que nós sabemos onde a revista está. Revistas entregues, nós ganhamos uma semente dos deuses e o Raditz chega pra levar o sobrinho pra passear. Aquele drama todo do começo do anime. E vocês devem lembrar, o Goku ainda não voa nessa parte da história, então ele chama a fiel nuvem voadora. E ela é... Sério que não dava pra fazer melhor que isso? A nuvem voadora ficou parecendo um tolete, um chiclete pisado. Nem animar ela os caras se deram trabalho. Sério, meu gato faz coisa mais bonita na caixinha de areia. E não para aí. Ao subir na nuvem voadora, ou sei lá o que seja isso, o jogo mete um corte seco pra um frame aleatório do anime. Cara, isso soa tão amador. Nem colocar um fade in pra suavizar a transição eles colocaram. E o mais engraçado é que eles fazem isso pra sair desse frame estático. Mano, e pelo jeito esse jogo fez escola. Porque todo santo jogo de anime hoje em dia tem essa mania de ficar usando print pra contar a história. Sério, Hunter x Hunter The Impact 2025! E depois dessa maravilhosa transição, nós chegamos ao primeiro pedaço do mapa. Uma paisagem natural que fica ao redor da residência do Goku. Explorando o local, nós encontramos a Tite e o Goku constata que há um problema de cobras ali na região. O que parece mais uma infestação, mas não só de cobras. Também há caranguejos e lobos. E esses são os primeiros inimigos do jogo. Parece meio bobo colocar um dos personagens mais apelões já feitos na cultura pop contra bichinhos, mas... Meu Deus! Que isso? Socorro! Esse é um dos primeiros defeitos da gameplay que vai chamar a atenção de quem for jogar Legacy of Goku. O Goku é uma bucha completa nesse jogo aqui, e mesmo inimigos muito simples como lobos vão fazer pouco caso dele. Isso se dá por muitos fatores. Primeiro, o dano. Eu não sei como a Webfoot programou isso aqui nesse jogo, mas os primeiros golpes dos inimigos podem tirar tanto um dano risível quanto um catatal de vida que parece mais um soco na boca do estômago. E não existe uma forma exata de prever quando vai rolar um dano desbalanceado assim. O que no começo, quando o Goku ainda é feito de papel, faz o processo de subir de nível ser bastante angustiante. Só que tem outro problema que pode deixar esse processo bem pior, que é o combate. Pensa comigo, se você tem um jogo em que os inimigos podem acabar com você facilmente, o que você faria para deixar o gameplay mais justo? Fazer uma movimentação rápida e dinâmica? Formas diferentes de enfrentar os inimigos? E se a gente fizer exatamente o oposto? Amigos, além de frágil igual um pires, o Goku ainda tem que enfrentar todo o santo inimigo da mesma maneira. Que pelo menos no início do jogo, consiste em um soco e uma rajada de Ki. Só que nosso Saiyajin não aguenta 5 minutos sem perder a amizade. Então, o início da minha jogatina aqui foi basicamente tentar acertar algumas rajadas a longa distância e só usar o soco quando o inimigo estivesse tirando meu cangote. Porque, se não... E se prepara para ouvir bastante o gemidão do Goku, além de repetir os mesmos golpes de novo e de novo e de novo, porque sempre vai ter algum inimigo novo que vai te matar em 3, 4 pauladas, e o combate quase que não tem alterações até o final do jogo. Eu digo quase, porque há sim habilidades novas aqui que o Goku vai desbloquear durante a jogatina, mas são só 2, cara. Só 2. E elas praticamente não alteram em nada a gameplay. A primeira é o Taioken, aquele flash de luz que cega o inimigo. E a função dele aqui é exatamente essa. Usar ele congela o inimigo por um certo tempo, para que você possa acertar ele. Mas geralmente não bastante para evitar que você ainda tenha que correr para carregar o golpe de novo. E o segundo é o Kamehameha, ou Rajada de Ki Genérica 2, já que o Goku só grita o nome do golpe se você carregar ele até o fim. E graças a Deus é assim, porque o áudio desse golpe é totalmente estourado. Essa segunda habilidade é basicamente a primeira, que já tinha desde o começo, só que com mais dano e menos alcance, ou seja, ela não é necessariamente melhor. Acho que já deu pra entender onde eu quero chegar, né? Enfrentar inimigos em Legacy of Goku é bem tedioso, isso quando não é frustrante. E o combate no geral pode ser resumido a sessões de bate-corre com todos os inimigos, até mesmo com os chefes, ou pelo menos o que eu acho que eram pra ser chefes.
porque eles são só inimigos normais que têm muito mais vida e dano. E bota vida e dano nisso. O Raditz mesmo vai te debulhar em 2 porradas. E ele demora tanto pra morrer que poderia facilmente ter essa música aqui de fundo na batalha. O pior é que eu tenho certeza que a Webfoot percebeu esse problema de progressão e procurou dar algum tipo de subterfúgio para o jogador subir de nível mais facilmente. E tem vários nesse jogo. Ainda nessa primeira parte do mapa, você pode encontrar alguns coadjuvantes de Dragon Ball. O Tenshinhan, o Chaos, o Yantia e o Pual. E falar com cada um deles vai render uma quantidade generosa de XP, que é mais que o suficiente para subir algumas vezes de nível. E logo após isso, nós chegamos em uma mini vila, que trava nossa progressão através de mini quests obrigatórias que rendem mais uma boa quantidade de XP. Apesar de que as quests nesse jogo são aquele tipo de quest. Sabe quando você arruma um trampo, que a descrição da vaga era auxiliar administrativo, e quando você percebe já tá descarregando a caixa no estoque e levando o cachorro do chefe para passear? É mais ou menos isso. As missões aqui vêm com o subtítulo de Serviços Gerais, porque você vai ter que procurar bichinho dos outros, ficar reunindo itens perdidos, plantar árvores. Só que fazer isso com a velocidade de ônibus em horário de pico do Goku não é exatamente divertido. Também há diversos itens de vida espalhados pelo mapa, mais especificamente, ervas. Elas não fazem muita diferença, já que recuperam apenas 1/4 de vida e há um limite de quantas você pode carregar. Mas como sempre há mais delas por aí, o Goku vai estar constantemente carburando o back durante o jogo. Cara, eu até posso admirar que a Webfoot quis suavizar a progressão do jogo, que poderia ser ainda mais frustrante se subir de nível dependesse exclusivamente de dar cabo nos inimigos. Mas pelo menos pra mim, isso só denota ainda mais o problema do combate nesse jogo. E pelo menos as missões que deveriam ajudar, acabam atrapalhando demais o fluxo da aventura. Bom, depois dessa vila, nós vamos direto enfrentar o Raditz. E depois de uma luta que com certeza não é chata e arrastada, o Piccolo deixa o oco nos 2 irmãos, nos fazendo visitar o pós-vida. E claro que isso é acompanhado com um belíssimo frame estático, porque não poderia faltar, né? E nós chegamos, sem muita cerimônia. O objetivo aqui é chegar até o planeta do Senhor Kaiô, mas o caminho até lá, eu tenho que dizer, talvez seja a pior parte do jogo. E ela traz à tona outros problemas bem graves que ele tem. Aqui no outro mundo, nós somos recebidos pelo Rei Ema e pelo Kami-sama, e logo pegamos o rumo do caminho da serpente. Mas olha só que tragédia, nós caímos de lá de cima nessa área mais inferior do outro mundo. E ela é o melhor exemplo do quanto o design do mapa nesse jogo é zoado. Não tem outra palavra. Se você está apenas ouvindo o vídeo, como se fosse um podcast, talvez não tenha visto que é uma habilidade de voo nesse jogo, feita justamente para trazer um elemento diferente para a exploração dos cenários, servindo para acessar áreas específicas e até como corta-caminho às vezes. Mas provavelmente, a única parte boa dessa habilidade seja a ideia dela mesmo, porque a execução não poderia ser pior. Mas o que isso tem a ver com o design do mapa? Eu te digo, mesmo com essa habilidade aqui, isso não impede o jogo de nos levar por caminhos onde ela não tem uso, fazendo o jogador andar por longos e torturantes caminhos, que mais parecem zigue-zagues quando somado a certas missões, que travam sua progressão e te forçam a procurar algo em específico. E sim, elas estão aqui no outro mundo também. Não lembro de ter ficado tão empacado em alguma parte quanto aqui, por causa desse design mal feito. E esse é mais um dos problemas que tem em toda a progressão, sendo aqui onde ele mais me incomodou. E como se isso não fosse o bastante, a habilidade de voo ainda precisa ser recarregada através dessas bolinhas de gude espalhadas no cenário. E isso não só capa nossa capacidade de explorar, quanto te faz perder tempo procurando essas ditas cujas, para prosseguir em alguma parte do mapa. Aqui, a missão específica que mais vai comer seu tempo de jogo vai ser recuperar almas que esse cara aqui, que parece mais ou eu adoro carregar livros, deixou escapar. E finalizada essa tarefa, eu ainda consegui ficar preso entre as almas que retornei para ele.
Tudo bem que eu ainda tinha a habilidade de voar e sair de lá numa boa, mas isso me fez pensar no quanto a colisão nesse jogo é mal feita. Não só nesse caso, mas para registrar hits nos inimigos, em objetos no cenário, cuja altura ocupa espaço, como se ele tivesse deitado. É a coisa que é bem mal finalizada. Mas, passada essa maravilhosa parte, nós retornamos ao caminho da serpente, e chegando no final, nós não encontramos o planeta do Sr. Kaiô. Isso porque ele fica à esquerda da cauda da serpente, o que é uma decisão curiosa no mínimo. E chegando no planetinha, nós pegamos o macaco! Batemos no grilo e ganhamos um golpe novo, que eu acho que dá pra chamar de Kamehameha. E é só isso mesmo. É bem decepcionante, tendo em vista que nós passamos pelo outro mundo só pra chegar aqui. E não demora nem 5 minutos pra ir embora, sem nenhum golpe ou técnica bacana de verdade, como o Kaioken ou a Genkidama. Pelo menos, antes rápido e sem graça do que chato e arrastado, né não? Enfim, nosso Saiyajin volta à vida, e a parte que se segue até nós chegarmos na Mekuzei, não tem nada que seja particularmente muito ruim. Então vou apenas narrar em sequência. O Goku vai para o templo do Kami-sama, e de lá vai para uma floresta com neve, onde ele pode fazer uma quest de levar uma criança perdida até sua mãe, e estará numa cidade logo em seguida dessa floresta. Nessa cidade, o Goku resolve um assalto a banco, feito por bandidos que são estupidamente fortes, mas que ficam correndo de você por algum motivo. E por fim, você devolve a criança. Tem outra quest também nessa cidade, mas quem liga, né? E seguindo o caminho, nós passamos por uma base militar, até enfim chegarmos ao confronto com Nappa e Vegeta, que é mais do mesmo. Bate-corre, Vegeta vira macaco gigante, Gohan vira macaco gigante, e vamos pra Acapulco, lá vou eu! Mentira, nós vamos pra Namekusei. O planeta dos Namekuseindins é a última parte do jogo, e é aqui onde eu também começo a encerrar minha análise, falando do aspecto artístico de Legacy of Goku, tanto nos gráficos quanto nas músicas. E para surpresa de 0 pessoas, isso também não tá livre de erros, principalmente na parte visual. Vai me doer bastante falar isso, ainda mais porque eu sou desenhista, mas esse jogo é feio e mal inspirado. Falar isso é difícil, porque eu sei que dá uma trabalheira gigante fazer arte para videogame, e longe de mim desmerecer o trabalho de alguém, né? Só que produto final é produto final. Ainda mais que fazem mais de 20 anos que esse título lançou. Então, vamos lá. Começando com os sprites dos personagens. Os sprites aqui são bons. Tem o mesmo estilo de arte, meio quadradão de RPGs de ação, como a própria série Mana. E é um estilo que, pra mim pelo menos, combina bastante com Dragon Ball. Deixa tudo meio fofinho e cabeçudo? Deixa, mas eu até que gosto. Agora o que eu não gosto é que todos os personagens têm a mesma animação, sem nenhuma diferença mesmo. Tudo parece e se movimenta como se fosse o mesmo boneco, só que com cabelo, cor ou roupa diferente, contribuindo para a descaracterização do jogo. E falando em descaracterização, dentro da parte estética, isso é o que mais me incomoda. Às vezes, isso aqui não parece Dragon Ball. Parece um jogo aleatório em que controlamos o Goku e usamos alguns poderizinhos genéricos, e poderia facilmente se passar por um outro jogo qualquer. Boa parte dos cenários e inimigos não tem nada que remeta à série do tio Akira Toriyama. Sério, enfrentar lobos, ladrões de banco e almas que parecem nuvens é muito genérico. E os cenários não são muito melhores, viu? Só que mais por outro motivo. O estilo dos cenários não combina em nada com os personagens, e eu diria que nem com o próprio cenário em si. Olha esse exemplo aqui. Nós temos um elemento do cenário, uma casa. Parece um pouco com Harvest Moon, né? Olha só embaixo dela, um estilo de arte completamente diferente. E é tão diferente que parece que uma coisa foi costurada na outra. E eu tenho certeza que foi, porque sequer a sombra da casa aparece no chão. E chegando ainda mais perto, tem uma falha entre a sombra e a casa. Esse é o tipo de costura que está presente no jogo inteiro, fazendo Legacy of Goku ser visualmente muito estranho. E para colocar a cereja no bolo, ainda uma série de objetos sem profundidade,
como árvores que as folhas ficam voando, e paredes que deveriam simular perspectiva e ficam parecendo mais aqueles muros de escola pública do ensino fundamental, sabe? É tão zoado e estranho que chega a ser engraçado, e pode botar engraçado nisso. Algumas horas eu parava só para rir de alguma dessas pérolas. E bem, agora que já foi a parte gráfica, provavelmente vem a parte mais estranha da análise, porque eu vou elogiar algum ponto desse jogo. E tem algo para se elogiar aqui? Tem. E esse algo é a música. A música desse jogo não é fenomenal, se é isso que você estava esperando que eu dissesse. Mas ele é bom o suficiente para não ter me enjoado até o final do jogo. E até na run seguinte, o que é um mérito que o último título de Dragon Ball que eu analisei não tinha. Boa parte das trilhas aqui são bem animadas, mas algumas em específico têm um tom diferente, que serve até para gerar uma atmosfera de melancolia. E eu me dei conta disso ao entrar em Namekusei. Eu vou tentar convencer você através de um pequeno clipezinho que eu fiz. Olha só. Sei que as músicas aqui são bem simples e talvez seja meio bobo da minha parte ter gostado delas, mas às vezes a gente só quer consumir algo simples, né? Ainda mais depois de tanto problema nesse jogo. Tá, as músicas são ok, mas o áudio do jogo não é só música. E os efeitos sonoros? Efeitos sonoros? Nós estamos doidos, Gabriel! É, eles são horríveis. Tem muito sound effect estourado nesse jogo e praticamente tudo que você fizer vem acompanhado de um som de qualidade duvidosa. Um deles é o Kamehameha, que eu já falei pra vocês. Mas o que me quebrou de verdade foi que um deles travou depois de um bug na gameplay. E ele ficou em um loop infinito que testou o resto da minha sanidade nessa reta final da história. Vamos para a reta final para eu poder dar meus últimos pitacos. Chegando em Namekusei, nós encontramos o planeta em completa várzea, porque a turminha do Freeza veio dar uma festa aqui sem avisar. Opa, mil perdões. Parece que a minha mão escorregou. Puxa, fazer o quê, não é? Foi mal aí. Parece que a minha mão deu uma escorregada. E conversar com a galera que tá de ressaca aqui, nos explica que há um templo dos Namekusendins, além de 3 joias que devemos encontrar e levar até ele. Simples, né? Não é. Na minha cabeça, pelo menos, se o foco é no templo, eu vou entrar nele de uma vez. Mas 2 das 3 joias não estão lá. E para estimular ainda mais o jogador a entrar nesse bendito templo, a área exterior a ele, na qual estão as joias, é recheada de inimigos que ainda podem te mandar Pro Beleléu. em 2, 3 bolachadas. Então qual foi o resultado? Eu fui direto pro templo, rodei o lugar por completo e não encontrei as benditas joias. E esse templo, vamos falar um pouco dele. Ao adentrar ele, percebemos primeiro que ele é uma estranha homenagem aos Namekusendis jogadores de basquete. Estranho, mas tudo bem.
E segundo, que a exploração aqui se dá através de diversos portais de teletransporte que funcionam na tentativa e erro, sendo um puzzle decoreba que de todas as coisas me lembra muito Simon Says. Só que algumas das salas aqui tem até 4 portais que você pode escolher, sendo que alguns podem te levar para o começo do templo, fazendo você ter que passar tudo de novo. E como eu falei, achei que as joias estavam aqui, então eu rodei toda essa estrutura com esses portais ridículos, para no fim elas estarem na área atrás do templo. Você sabe o que é isso, Batman? Isso é uma Lupane, Batman. Lupane. Não, Coringa. Você não vai fazer isso. Acho que você já sabe o que eu vou fazer com essa coisa. Pelo menos eles botaram uma estatuazinha de mãozinha aqui, né? Apontando que dá pra atravessar a parede e pegar a única jossa de joia que tem aqui. E se isso não é o ápice do level design, eu não sei o que é. O bom é que daqui até o final do jogo não falta muito. Nós enfrentamos a equipe de Neo e logo depois disso já chegamos ao Freeza. E claro que a batalha dele é a última do jogo, mas consiste basicamente em passar pelas 5 transformações do vilão, que você enfrenta exatamente da mesma maneira, virando um Super Saiyajin no final, que também não traz nenhuma diferença pro Goku. É arrastado, é entediante, mas a essa altura da história não seria diferente, não mesmo. É uma luta final falha para um jogo que é falho. E bem, era isso que eu tinha pra falar sobre Legacy of Goku. Um jogo que falha basicamente em tudo que se propõe a fazer, sendo de longe um dos piores jogos de Dragon Ball que eu já joguei. Eu não encontrei nenhuma informação sobre o desenvolvimento do jogo, então não sei o quanto essa parte pode ter afetado o produto. Ainda mais sabendo como a indústria funciona, com mudanças abruptas e prazos impossíveis, não é mesmo? Essa análise foi pedrada. Ainda mais depois de um jogo tão bom quanto Advance Adventure. E provavelmente esse vídeo ficou gigante, algo que eu não esperava, tendo em vista que esse jogo é bem curto. Minha primeira run demorou um pouquinho mais que 3 horas, e não existem outras dificuldades ou algum pós-game. Meio que o jogo é isso mesmo que eu trouxe aqui. Mas isso é algo curioso sobre os jogos ruins, né? Eles dão muito pano pra manga. E o que deve ter de análise falando de jogo bom aqui no YouTube, deve ter o dobro falando de jogo ruim. Jogos ruins ou falhos tem alguma coisa que atrai as pessoas, ao ponto delas tentarem até corrigir eles. E para caso alguém queira dar uma chance para esse título, mesmo depois da análise, existem 2 formas muito melhores de jogar ele. A primeira é a correção Legacy of Not Dying to Wolves, que é algo que pode acontecer algumas vezes, que corrige muito das críticas que eu trouxe aqui. Ela balanceia o dano dos inimigos, corrige hitbox, recarrega automaticamente a habilidade de voar, realmente muito show, e deixa o jogo bem mais tancável. A segunda, que parece mais um remake na verdade, é feita por um cara / canal, que eu vou estar deixando o nome dele aí na tela, e ela mexe em toda a parte visual, tanto nos cenários quanto nos sprites, muda a movimentação para algo muito mais dinâmico, e ainda adiciona a história do Tarles, o Goku Black do Paraguai que toma bomba, sabe? Essa versão é realmente incrível. Eu só não achei o link pra baixar. E parece que o cara desistiu dela. É, turma, faz o L. E qual nota que eu dou pra Legacy of Goku? 4 nuvens voadoras feitas com a bunda de 10. Vocês sabem, eu não sou dono da verdade. Você ainda pode jogar o jogo e descobrir por si mesmo se ele é isso que eu tô falando ou não. E se você jogou e discorda, eu sinto muito. Procura um psicólogo. E lá se vai Legacy of Goku, mais de um mês depois da análise de Advance de Adventure. Dessa vez eu tenho certeza que não ficou nada de fora, até porque olha só a duração desse vídeo, né? E espero de verdade que quem ficou até aqui tenha gostado do vídeo. Deu uma trabalheira danada fazer ele, então se você está assistindo até aqui, por favor considere se inscrever, curtir, você sabe, apertar os botões gostosos que ficam aí embaixo do vídeo. E se você não conhecia esse game de Dragon Ball, ou se já jogou, fala aí nos comentários. Agora, se me dão licença, eu vou tentar impedir o Coringa de traçar Lopane e nós nos vemos em Legacy of Goku 2. Anda, eu quero que me atropele, anda, bate em mim, bate em mim! Bate em mim! Ah!